Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos, e vamos lá responder mais perguntas dos nossos leitores neste Perdido em Perguntas número 13. E antes de responder as perguntas, eu vou fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal se você ainda não se inscreveu. E também dá uma passadinha lá no nosso blog para conhecer mais sobre os nossos temas, www.perdidoempensamentos.com. E em breve também teremos mais novidades para vocês, então aguardem. Vamos lá responder as perguntas dos nossos leitores. Pergunta número 1 de Daniel Souza. Essa idolatria exagerada para com os guias de Umbanda, quase que ter um guia te fizesse especial, nos dias atuais que vemos a todo momento por tantos veículos de comunicação e principalmente a internet, essa ostentação, qual que é a sua opinião sobre isto? Pois bem, Daniel, essa ostentação não é por ter um guia de Umbanda. Na verdade, nós não temos nada, nós não temos guias. Então, Daniel, se nós formos pensar pela autoridade moral, pela hierarquia, na verdade são os guias que nos possuem médiuns, possuem veículos intermediários. Nós não temos nada. Se o guia amanhã quiser parar de trabalhar conosco, ele pode parar sem prejuízo para a sua evolução, mas conosco é o inverso. Se nós pararmos de trabalhar com os guias, nós teremos paralisação dentro dos objetivos que nós traçamos para esta vida. Então essa ostentação, ela é nada mais, nada menos do que vaidade. Isso é muito comum. A gente está vendo aí vários popstar, médium popstar por aí e alguns dirigentes popstar querendo mostrar que são melhores do que os outros. Uns fazem curso aqui, outros ensinam melhor ali, outros deturpam a liturgia aqui e assim vai. Cada um tem realmente sua forma de cultuar a Umbanda, sua forma de trabalhar com a espiritualidade. Mas a partir do momento que você fala que o meu é certo e o do meu irmão está errado, eu acho que já começou a ficar errado. Então essa ostentação já é um aviso. Pelo menos o começo de um aviso, que a vaidade, a paixão inferior chamada vaidade, já está preponderando naquele médium ou naquele dirigente. Isso o faz menos humano? Não lhe faz totalmente humano, porque todos nós podemos errar, mas esse médium e esse dirigente tem que ter humildade de reconhecer que está precisando de um tratamento. Eu adoraria, se eu ficar em desequilíbrio algum dia, que o médium mais evoluído da minha casa, geralmente o pai espiritual e a mãe espiritual, eles possam me dar realmente uma orientação para que eu não prejudique a minha própria missão mediúnica. Tá bom? Então, ter um guia não te faz melhor, não te faz pior, não te faz nada. Ter um guia, entre aspas, eu digo. Na verdade, você servir como médium só vai fazer bem para você. Mas isso não é sinal de que você é melhor ou pior do que alguém. Pergunta número 2, enviada por Fabiana Ladeira de Carvalho. Eu vi um vídeo sobre sacrifício animal na Umbanda e vi que tem muitos acessos. Você poderia falar mais sobre isso? Fabiana, eu tenho até um pensamento extra sobre isso, porque eu fiquei sabendo desse vídeo. Vou deixar até o link aqui em cima para você acompanhar. Enquanto eu vou falando aqui, ó, você já vai vendo aqui um pedacinho do vídeo, depois você dá uma assistida se você ainda não viu. E nesse dia eu tava até meio cansado, com uma cara acabada, tinha acabado de chegar do trabalho, tava bem cansado mesmo. Mas eu não podia deixar de comentar sobre essa situação, porque dentro dos fundamentos de Umbanda, o sangue, o corte, o sacrifício não faz parte. Aliás, ele foi proibido, não é que ficou assim alguma coisa oculta, omissa, ninguém fez um apontamento claro que não era proibido, mas também não era permitido. Não, o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou claro, não se fazem sacrifícios animais dentro da Umbanda. E por que as pessoas estão fazendo? Porque existem misturas de Umbanda com outras práticas. Então a gente não pode dizer que isso é uma Umbanda pura. Apesar que a Umbanda mesmo, por si só, ela já não é pura. Mas quando você pega elementos de outras religiões e inclui na Umbanda, ele não pode bater de frente contra um elemento principal, a coluna vertebral da Umbanda, as diretrizes básicas, tá certo? E a proibição de sacrifícios animais é um deles. Esse pai de santo, ou os pais de santo que fazem isso, provavelmente ele está um pouco equivocado. Ele deve ter aprendido nas vertentes dele que isso é permitido. E ele não está errado dentro da cultura dele. Mas se você for olhar o básico da Umbanda, isso não se aplica. Até outro dia eu estava acompanhando as postagens da linha branca de Umbanda e Demanda, que é uma página que tem lá no Facebook, e eu reparei que houve uma nota sobre uma situação muito parecida. Talvez seja do mesmo caso que você está comentando, tá bom? Então eu digo, e não recomendo que faça sacrifícios animais. Não há necessidade. O axé do sangue ou da menga, ele pode ser substituído por qualquer outra coisa, porque o que importa é a vida e não a morte. Pergunta número 3, enviada por Daniel Moreira. Uma vez fui visitar
estar no terreiro e tinha um quadro de avisos falando sobre vestimentas, tom de voz e sobre o que esperar dos guias. Como devo me comportar em um terreiro? O comportamento básico dentro do terreiro, Daniel, é respeitoso. Você tem que chegar lá em respeito. Mantenha a voz baixa, não faça conversas frívolas, fúteis enquanto a gira se desenrola e procure manter o pensamento sempre elevado. As outras coisas que a gente acaba recomendando, principalmente lá na Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida, tem isso dentro das suas diretrizes e dos seus avisos. É evitar usar roupas de tons muito escuros, porque atrapalha de alguma forma o trabalho dos guias. Não que seja pejorativo ou ruim, mas a energia que eles utilizam, as emanações energéticas que eles utilizam, encontram um certo bloqueio em cores como a que eu estou aqui, o preto. Então a gente tem que respeitar essa doutrina da casa, tá certo? Então evite cores muito fortes, muito escuras. Agora, se você está indo no trabalho e o uniforme é preto, paciência, para isso que existe o pano de costa que você coloca em volta do consulente, que é um pano branco, justamente para esses casos de emergência. Também a gente pede para evitar decotes, costas abertas, mini saias, mini blusas e coisas do tipo, para ter um decoro. Se é uma igreja, ninguém vai na igreja com uma roupa um pouco mais curta, não vai. Mas no terreiro parece que todo mundo quer ir. Isso está um pouco errado, tem que haver um certo respeito. Não para com os guias, porque os guias pouco se importam com isso, mas é um respeito pessoal, porque da mesma forma que existem pessoas que vão lá procurando auxílio, tem outras que também vão, mas estão ainda um pouquinho desequilibradas. E às vezes aquela visão de uma mulher ou de um homem com uma roupa um pouco mais informal pode acabar suscitando conversas. E essas conversas podem atrapalhar o próprio desenvolvimento do trabalho. Então a gente pede para evitar essas questões. Então as roupas geralmente elas são padronizadas para a corrente mediúnica de branco e sempre cobrindo a maior parte do corpo, para que o corpo não tome uma primazia sobre os trabalhos espirituais. Quem sabe, nós somos seres humanos, o corpo chama atenção, a gente vai acabar olhando de uma forma ou de outra. Então para não acabar perdendo o foco, a gente faz essa recomendação. E isso também para os consulentes, tá? Uma outra questão é que as pessoas elas devem desligar o celular. Por favor, desliguem o celular. A entidade não precisa desse tipo de comunicação, tá bom? Se ela tiver que falar, ela vai falar olhando para você. Pelo menos deixe no modo silencioso. Se você tem uma coisa muito urgente para receber no celular, mantenha ele em mãos, mas no modo silencioso, por favor, porque também atrapalha aquele toque do celular a todo momento, principalmente das mensagens de WhatsApp e de outros mensageiros, tá certo? Vamos deixar as coisas bem claras. A forma de se portar é essa. Todo o restante aí vai depender de casa para casa. Algumas pedem para você saudar o PG na hora que você vai entrar, outras pedem para você saudar toda a corrente e a firmeza que está na casa, outros pedem para você saudar determinada imagem e tudo mais. Mas isso vai ser instruído para você. A minha dica básica é mantenha-se em respeito. Analise como as pessoas estão se comportando, veja aquelas que já estão indo lá mais vezes e se comporte de forma semelhante. É sempre de uma forma respeitosa. Tá bom, Daniel? Pergunta número 4, também de Daniel Moreira. Gostaria de sugerir outro tema, sobre o uso da ayahuasca dentro dos trabalhos de Umbanda. De acordo com o seu conhecimento, é possível que essas práticas possam ser realizadas em conjunto? Daniel, a gente ouve muito falar sobre a Umbandaime, né? Umbandaime. É uma prática até que está se tornando um pouco comum agora aqui no sudeste do Brasil. Eu, particularmente, não vejo com bons olhos essa mistura. Simplesmente porque o acesso espiritual, a forma de transe, se dá de uma forma totalmente diferente para as duas religiões. Existem muitas pessoas que fazem o uso da ayahuasca e dizem que ela é muito interessante, porque ela abre realmente portas de percepção. Mas dentro do contexto religioso dos daime, da barquinha ou da união do vegetal, eles têm um contexto deles. Na Umbanda, isso não faz parte do cânone, da parte primária da Umbanda. Não foi incluído isso quando a Umbanda surgiu. E eu não vejo necessidade de haver esse tipo de prática dentro da Umbanda. Isso pode até acarretar alguns outros problemas. Pessoas com desequilíbrios químicos, né, dependentes químicos, podem procurar estas casas procurando se entorpecer, achando que o daime, na verdade, é um outro tipo de droga qualquer, é um tóxico, alguma coisa do tipo. E, na verdade, o daime ele é um enteógeno, uma planta de poder. Né? A ayahuasca ela deve ser respeitada também como ela é. Então, eu acho que é até um desrespeito a gente incluir algo tão poderoso dentro de um ritual que não vai trazer todo o respeito e todas as precauções necessárias como é da administração e do uso da ayahuasca nos trabalhos. No meu ponto de vista, eu sou contrário ao uso da ayahuasca dentro dos trabalhos de Umbanda. A pergunta número 5 é enviada por Rodrigo Klukiewicz, ou melhor, Rodrigo Mesquita, esse nome que eu nunca consigo pronunciar. Vamos lá. Incorpora a mesma preta velha e herê que a minha mãe.
Ela não trabalha com eles há mais de 20 anos. Eu vejo que alguns sacerdotes de Umbanda falam que isso não é certo, que você tem que ter suas próprias entidades. Mas nas minhas primeiras manifestações mediúnicas, foram eles que vieram. Como que eu faço? Rodrigo, na verdade, essa é uma dúvida muito comum, cara. É muito comum dessas pessoas que acabam trazendo essas entidades hereditariamente. Então vamos entender uma coisa: espírito não tem dono. Ele vai se manifestar da melhor forma possível, dentro da coroa mediúnica que melhor lhe aprouver e que tiver a melhor sintonia vibratória com ele. Então, é possível que você incorpore a preta velha e o herê da sua mãe? Sim! Mas o seu chefe de cabeça, aquele que é o guia-chefe da sua mediunidade, ele não vai ser o mesmo da sua mãe. Porque assim, a gente tem que entender que na manifestação mediúnica, a gente incorpora diversos espíritos. Porém, nós temos um único espírito que ele é o responsável pelas manifestações mediúnicas da minha vida e pela minha mediunidade em si. No meu caso, o meu guia-chefe, o meu chefe de coroa, é o caboclo Rompimato. Então, quando o preto velho, o vovô Francisco, ele tenta incorporar em mim, ele tem que pedir permissão para o Rompimato e o Rompimato permite que haja essa conexão, esse plug, né, com o meu aparelho mediúnico. Se o Rompimato não permitir, não acontecerá. Então, qualquer outra entidade, como ocorre nos centros espíritas, que várias entidades comunicantes aparecem, eles precisam que o mentor, que é o nome que eles dão, permita que ele se comunique. Essa questão pode ser a resposta para a sua pergunta, porque o herê e a preta velha pode não ser o seu guia de coroa, porque o guia de coroa não precisa se manifestar também mediunicamente. Tem pessoas que nem sabem quem ele é, a não ser que for feito um ritual de confirmação de coroa, aí sim o guia ele é obrigado a se apresentar. Mas se não foi feito, e muitas casas hoje em dia não fazem, muitas vezes as pessoas passam sem saber quem é seu guia de coroa, seu chefe de coroa. Então vamos supor que você tem um caboclo lá, que seja o manifestador da sua mediunidade, que seja o controlador da sua mediunidade, ou seu guia de coroa, seu chefe de coroa, e essa preta velha se aproxima. Mas você tem um outro preto velho na corrente. Esse preto velho vai olhar para a preta velha e vai falar assim: quem vai fazer o melhor trabalho? Ela. Então vai lá. Ela vai lá, vai se manifestar com a permissão do seu chefe de coroa e vai fazer o trabalho normal. Você está tendo outras entidades? Não. Você está tendo a entidade que foi permitida se manifestar. Simples assim. Essa questão de falar assim, não, você tem as suas entidades, é aquela questão da pergunta número 1, da ostentação por ter guias próprios. Ninguém é dono de ninguém. Isso vale também para os Exus. Os Exus não são nossos. Então, para com essa história de meu Exu, meu guardião, meu compadre. O Exu não é seu. O Exu provavelmente está trabalhando para o seu chefe de coroa ou para algum outro guia que faz parte da sua coroa mediúnica. Mas não é seu. Provavelmente ele deve algo para esses espíritos e não para você. Tá certo? Então, se alguém está recebendo um guia que é de um familiar, porque esse familiar parou de receber esse guia e esse guia tinha um trabalho a ser realizado, sem problemas. Tudo é baseado na coerência e no bom senso. Agora, se a pessoa está recebendo um guia por causa que aquele guia tem o nome popular, né, um guia popular, aí tem uma coisa errada, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá certo? É isso aí. Então essas foram as perguntas deste episódio número 13, esse número difícil de falar, cheio de superstições. Vou até ver se a gente faz um pensamento posteriormente sobre esse número 13. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembra lá do recadinho, se inscreve, curte, comenta, compartilha, espalha a palavra aí para toda a sua linha do tempo. Vamos fazer esses vídeos chegarem longe, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado e até a próxima.